Olá, meu nome é Carlos Alberto Bordini, sou especialista em cefaleia, trabalho na Clínica Neurológica Batatais. Vamos continuar nossa série de vídeos com respeito a trazer para vocês um pouco de conhecimento sobre dor de cabeça. Como já frisamos, existem mais de 200 causas para dor de cabeça. Enxaqueca é a rainha delas, é a mais estudada. Mas hoje nós vamos deixar um pouco de lado a enxaqueca. Nós vamos começar a falar assim, olha, eu tenho dor de cabeça. Primeiro, você não está sozinho. Há mais de 30 milhões de brasileiros que têm dor de cabeça. Mas a pergunta é assim, quando eu devo me preocupar? Vamos começar com o conceito de diagnóstico. Diagnóstico é conhecer através. É o processo para se analisar uma doença e determinar suas causas. O diagnóstico é parte da consulta médica. É um ato exclusivo dos médicos. O melhor médico para consultar e saber qual é a sua dor de cabeça são os neurologistas, e dentre eles existem algumas centenas de médicos espalhados pelo Brasil que pertencem à Sociedade Brasileira de Cefaleia, cujo endereço eletrônico é SB de Sociedade Brasileira, sbcefaleia.com. Se você quiser saber algum especialista próximo à sua casa, procure este site. A comunidade científica tem como filosofia para se fazer o diagnóstico aceitar os fundamentos do método científico. Outras filosofias existem para o diagnóstico, por exemplo, yoga, acupuntura, que nós não vamos citar por enquanto. Lembre-se que o diagnóstico é um ato médico. Eu tenho dor de cabeça. Quando eu devo ficar preocupado? A primeira vez que você tem dor de cabeça é um motivo de preocupação, porque você tem que fazer o diagnóstico, que pode ser uma doença grave ou uma doença não grave. Segunda circunstância onde você deveria procurar. Você costuma ter dor, mas vem a pior dor. A pior dor. Doutor, hoje minha dor é a pior. Na verdade, em nossos consultórios, as causas mais comuns que trazem o paciente para uma consulta de dor de cabeça é a primeira dor ou a pior dor. Outras circunstâncias que demandam atenção é se junto com a sua dor vierem febre ou vômitos. Aí, principalmente numa dor de cabeça aguda. Aguda quer dizer de poucos dias de duração. Você precisa que o médico descarte, porque existem doenças sérias que vêm com dor de cabeça e vômito, qual todos nós sabemos, desde as doenças infecciosas, como uma dengue, mas principalmente pensar em meningites, encefalites. Então, dor de cabeça com febre e vômito, principalmente se for aguda, demandam atenção. Existem algumas dores de cabeça que, em menos de um minuto, ela se torna muito intensa. É como se fosse uma trovoada. Nós chamamos isso em português de cefaleia em trovoada. A pessoa não tem dor, de repente uma dor muito intensa e em menos de minutos se torna na sua intensidade máxima. Esta cefaleia em trovoada, o neurologista sempre fica muito atento e nós devemos fazer uma série de exames, na verdade uma investigação completa antes de falar que é uma dor de cabeça benigna. Dentre as cefaleias em trovoada, algumas são deflagradas em determinadas circunstâncias. Por exemplo, da tosse. Não faz muitos dias, me apareceu um paciente, caminhoneiro, 48 anos, nunca tivera dor de cabeça, começou a tossir e uma dor de cabeça intensa. A cefaleia de tosse, o neurologista consulta muito rápido, ele fala, olha, tinha um exame neurológico normal, mas você precisa investigar. Quando você tosse, aumenta muito a pressão torácica e diminui o retorno venoso para o coração. O que acontece? Aumenta a pressão na cabeça e muitas vezes o conteúdo da cabeça, se você tiver uma desproporção entre o que tem dentro da cabeça e o buraco da espinha, tende ao conteúdo da cabeça a rolhar nesse buraco. Então, cefaleia de tosse, nós temos que tomar muito cuidado e investigar como é a estrutura nessa transição entre a cabeça e o canal espinal. Cefaleia de tosse, fique preocupado. Outra é a chamada cefaleia do esforço. Está levantando um peso, essa dor abrupta e súbita. Ou mesmo
durante o ato de evacuar ou fazer xixi, uma dor de cabeça que aparece nessas circunstâncias, não é de rir. O neurologista tem que ficar atento. Nas cefaleias abruptas, nós temos então durante a tosse, durante o sono, e aquela que aparece durante a atividade sexual. Assim chamada cefaleia orgástica, que aparece durante o orgasmo, é mais comum em homem e, da mesma forma que as outras, demandam intensa investigação. Existe aquela cefaleia chamada benigna do orgasmo, só que você fala que é benigna depois de excluir doenças graves como aneurismas, tumores, sangramentos cerebrais. Ela é mais comum em homem e o tratamento é relativamente simples se ela for benigna. Existe um paradoxo. Historicamente, é parte de anedotas, o cônjuge evitando a atividade sexual usando como subterfúgio a dor de cabeça. Já se demonstrou que as mulheres que padecem enxaqueca não usam esse subterfúgio. As mulheres que usam, estou com dor de cabeça, ou elas têm cefaleia tipo tensional, ou realmente é um mero pretexto. O outro ponto interessante é que, em geral, a atividade física durante a crise de enxaqueca piora a enxaqueca. Contudo, já se relatou que o orgasmo durante uma crise de enxaqueca pode parar a crise de enxaqueca. Foi feito um trabalho, tanto de um colega nosso brasileiro, um bom trabalho, como um outro trabalho feito na Suécia, mostrando que as pessoas com crise de enxaqueca forte, se conseguem um orgasmo, a dor cessa. Além disso, para essas pessoas que isso conseguem, o orgasmo é tão efetivo como os mais efetivos tratamentos de dor de cabeça. Então vocês veem que a coisa é um pouco complicada e interessante. Vamos continuar então com situações que nos levam a ficar preocupados frente a uma dor de cabeça. Se durante a sua dor de cabeça você apresentar sinais neurológicos, o que são sinais neurológicos? Perda de força em um membro, perda de visão, dormência, ficar com a boca torta, andar com dificuldade, esses sinais apontam para uma causa mais grave. Procure o médico. Outra circunstância é a dor de cabeça que mude de características. Vamos supor, a sua dor de cabeça é nucal, começa na nuca, ela começa na frente ou na têmpora e ela é mais forte, ela vem com vômito, que você não costumava ter, então a mudança de características, ou você costumava ter uma dor a cada 2 meses, começa a ter uma dor por semana, tudo isto são sinais que sugerem que você deva procurar um médico. Problema. Você já sabe que tem enxaqueca, tem uma crise de vez em quando, você vive bem, o médico orientou, como você tem poucas crises, a tomar um medicamento na hora da crise. Mas você nota que tomava medicamento uma vez cada 40 dias, uma vez cada 30, uma vez cada 15, agora está tomando medicamentos toda semana. Ou seja, a sua dor vem aumentando de frequência, a sua enxaqueca vem aumentando de frequência, as suas crises. Isto é um sinal de alerta, porque nós sabemos que nós somos como um elástico, nossa resistência à dor de cabeça, à enxaqueca. Você tem de vez em quando, quanto mais crises, mais crises. É um ciclo vicioso. E tem um limite que entre 8 a 12 crises por mês, 2 crises por semana, a partir daí, logo você estará tendo dor todo dia. Que este seria um tema de uma próxima aula, a cefaleia crônica diária, que cerca de 1% dos brasileiros têm. O problema, os medicamentos para dor de cabeça são indicados para serem tomados até 2 vezes por semana. Se você passou disso, procure um especialista. Até depois.